tarde. A gente está reunido aqui para buscar a presença de Deus e são momentos muito especiais. Então, quero convidar você de todo o teu coração, você já se entregar agora no momento da adoração. Você que está em casa, a gente sabe que o nosso Deus não depende de um lugar, não depende de um espaço. Ele é todo poderoso, então Ele vai falar a sua vida também. Então quero convidar todo mundo num só coração para adorar esse Deus maravilhoso. Vamos nessa? Amém? Bate palma aí, bate palma aí. Você que está em casa também. Senhor, essa tarde, tem um plano pra me resgatar. Você me conduziu à liberdade. Então, cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor. O Senhor é minha força, minha
Moreco, mais conhecido como o marido da Cíntia, o Gabriel, a Natália, isso aí, e a Jana. Isso aí, galera, Deus abençoe muito. Isso aí. Boa tarde, Celânica. Bom estar aqui, né, mais uma vez. A gente está aqui, né, como o João falou, painel de líderes de célula. Então a gente tem aqui a Jana, que ela é líder de uma célula do UP, a Natália, que é da célula do Gol, Gabriel, que é da célula de adulto, e Marcelo, mais conhecido como Moreco, né, da célula de adulto também. E aí eu queria já começar perguntando a vocês, né? A gente está em nosso segundo dia de conferência. Como é que foi? Como é que está o coração? Como é que tem sido a expectativa de vocês? O que Deus já falou no coração de vocês? E aí, Jana, começa aí falando com a gente. Cara, eu acho que eu tive uma experiência diferente de vocês aqui, porque ontem eu servi, né? Eu estava servindo. E serviço sempre é uma coisa muito, principalmente quando é evento assim, de igreja, tem um negócio muito cansativo, porque é uma correria e tudo mais. Só que ontem, cara, foi incrível servir, sabe? Na verdade, uma bênção servir, uma bênção mesmo servir numa igreja, assim, quando você consegue ver o Espírito Santo caminhando. E, sabe, ontem eu não fiquei cansada, foi incrível poder, sabe, contar com um monte de gente incrível também servindo junto comigo lá atrás. E pra mim, o primeiro dia de conferência foi isso, sabe? Foi poder fazer parte, assim, poder estar lá atrás, assim, no backstage da conferência, tão maneira que tá sendo, assim. Legal. A Jana tá falando, é o Ministério de Serviço, né? Não sei se todo mundo sabe, né? Aquela galera de amarelinho, né, que fica ali ajudando, servindo a gente. Na comunicação, então disfarce. Não foi isso, foi na comunicação. Lá atrás. Então também. Mas não vamos deixar de lembrar do Ministério de Serviço. Sem eles a gente também não conseguiria estar aqui. Sem eles a gente não estaria aqui com certeza. Alguns motivos que não é que não sejam certos, né? Mas um motivo real que a gente deve buscar o Senhor é estar na presença dele, é agora. E muitas vezes a gente acaba buscando o Senhor para quê? Eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu quero estar cheio da glória, eu quero ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, eu quero isso, eu quero... Então, assim, é muito virado para o eu, né? E não buscando, assim, a presença do Senhor. Senhor, eu quero estar contigo. Indiferente disso, eu vou ter uma presença sobrenatural e tal, mas eu quero estar contigo. E é isso que a gente precisa passar para as pessoas, né? Que o mais maravilhoso, o mais lindo, é a gente estar na presença de Deus, estar com Ele, não aquilo que vai proporcionar. É óbvio que isso é maravilhoso, né? A gente viver, a gente sentir a presença do Espírito Santo é maravilhoso, mas isso é consequência da busca por estar com o Senhor. Sim, bem tranquilo. Deus, assim, eu costumo dizer que Deus sempre surpreende a gente positivamente, né? E ontem, assim, os céus se abriram, Deus falou de maneira tremenda, através dos pastores, foi algo lindo. Meu coração está pulando de alegria ainda, agora de nervoso também, mas assim, da presença do Senhor e tudo que Deus está falando e vai falar ainda, eu tenho certeza que Deus vai falar muita coisa nos nossos corações. E é isso, eu acho que essa conferência está sendo um marco para a nossa igreja, ainda mais com essa questão da mídia, né, que está surgindo aí, já tendo a oportunidade de falar para muita gente aí fora. E isso vai ser um marco para você, né? Meu coração está pulando de alegria. Amém, glória a Deus. Eu compartilho da mesma questão que o Moreco, né? Eu acho que esse primeiro dia para mim foi um despertamento, assim, a questão do avivamento, né, em relação ao pecado. E diferente, né? Eu sempre crio muita expectativa quando há um momento histórico assim, um evento histórico para a igreja, né? A qual todo mundo pensando junto, buscando esse avivamento. Então, para mim foi muito importante e tem sido bem legal assim, esses momentos que eu ouvi a palavra de Deus, ouvi a pregação do Evangelho. Amém. Eu vim com bastante expectativa, confesso. Acho que essa fase do ano, assim, a gente estaria se preparando para o retiro, né? O coração fica apertado um pouquinho, mas ao mesmo tempo, assim, eu vim
nessa de, cara, vamos estar juntos, vamos buscar a Deus. Então, quando anunciaram a conferência, eu já fiquei, ai, Senhor, obrigada, poxa, vamos juntos, assim. E eu já amei ontem o que Jonatas falou, que o Espírito Santo é o personal, eu achei incrível, assim, eu amei. E que realmente ensina a gente a viver o Evangelho, ensina a ser igreja de verdade. Então, poxa, já falou, assim, profundamente comigo ontem. E meu coração, ontem eu assisti de casa e ainda assim eu senti muito a presença de Deus, realmente o Senhor falando. Então, poxa, minha expectativa cresceu ainda mais para que Ele continue transformando a gente e aquecendo o nosso coração e realmente o Espírito Santo se mostrando para a gente aí cada vez mais. Amém. Para ter. E aí ele leu aquela passagem lá de Êxodo 33, que é linda, né? Que Moisés está diante do Senhor, face a face com o Senhor. Olha que coisa linda, né? Moisés diante de Deus ali, e ele ora e fala, Senhor, eu quero a tua glória, eu quero a tua glória, Senhor. Então isso assim marcou tão forte no meu coração, tão profundo. Depois até falei com o João, falei, cara, que pregação linda, né? Não cheguei nem nos detalhes com ele, mas é isso que eu quero levar para a célula, 3 células, né, na verdade. Mostrar para as pessoas quão maravilhoso, quão lindo é a gente estar na presença de Deus, a gente andar com Deus, a gente viver Deus 24 horas da nossa vida. O que a gente vive é muito pouco, né? E eu acho que a gente tem que passar isso para os nossos líderes, esse amor, esse desejo, essa vontade no coração assim, intensa de estar buscando o Senhor o tempo todo em nossas vidas. É um momento assim que a gente se coloca diante de Deus, a gente quer ser instrumento do Espírito. Então, o Espírito Santo, acho que vai sempre revelando pra gente qual é a prioridade de Deus ali para a sua igreja, qual é a visão que Ele quer que a gente tenha. E aí a gente, pelo testemunho, como o Gabriel falou, leva isso para a igreja, leva isso para as células, para realmente encorajar, incentivar, auxiliar nessa caminhada, e a vida um do outro ali vai também, todo mundo se encorajando, mas acho que tem muito a ver com isso também, assim, é que é um chamado, é um momento em que a gente está ali querendo ser instrumento do Espírito, e ele dá o caminho e Ele usa a gente para guiar também nesse caminho. Liderar é exemplo, né? Sim. Jesus foi o nosso maior exemplo de liderança, né? E ele dava o exemplo através da vida dele, né? E assim, é isso que eu tento fazer dentro das minhas células, mostrar para o pessoal assim, como eu amo Jesus, como eu amo estar na presença do Senhor, como é importante para a minha vida, é vital para a minha vida estar na presença de Deus, né? Então, essa questão da nossa liderança, né? A gente está passando para as pessoas, vai muito pelo nosso testemunho de vida, né? Como que a gente vive com Deus, né? E a melhor forma disso às vezes, quer dizer, a melhor às vezes, né? Às vezes a forma é alguém falando sobre sua vida, como você é. Poxa, olha, caramba, a Suzana fez aquilo, que bacana, isso aqui na célula. E a gente tem essa responsabilidade como líderes de influenciar dessa forma, com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas orações, né? Com as nossas correções. Muitas vezes a gente precisa também corrigir alguns membros, não obviamente brigar, mas algumas correções bíblicas mesmo, dar algum direcionamento. E isso é amor. Isso. Das células, assim, eu gosto sempre de, quando eu estou me preparando para a célula, de orar sobre isso, sobre tipo, Jesus, eu vou vai orar nas células online, vai falar aplicativo aqui, não vai ser para eu me achar uma vida boa, alguma coisa assim, sabe? É sempre eu quero dar o meu melhor, porque eu quero abençoar meu irmão mesmo, sabe? Eu acho que isso é o principal. Deus está moldando a gente ali. E aí a questão da própria célula assim, em si, embora seja difícil, né, tentar alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus, com os objetivos que Deus quer, eu acho que a célula ela pode sim pensar em algo grande, assim, sabe? Em algo que Deus pode fazer, ter expectativa das coisas que Deus vai fazer daqui para frente,
acreditar de fato que a gente está fazendo a célula por um objetivo da comunhão, né? E que pessoas também venham se chegar a gente. Eu acho que primeiro ponto assim é a célula entender que a gente está fazendo para Jesus, né? E que mediante a todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço ali, Jesus está sendo glorificado. E aí a gente pode estar trazendo mais pessoas, orando, convidando amigos, etc. Abrir os olhos e já louvar o Senhor, né? Porque tem tantas coisas para serem feitas e as pessoas ficam preocupadas com o dia a dia e esquecem de descansar no Senhor, né? De buscar o Senhor o tempo todo. E eu procuro sempre falar, incentivar nesse sentido. Todo mundo que eu converso fala, cara, a gente tem que começar o nosso dia não com o pé direito, mas com o olho já grudado no Senhor. Vai acontecer, provavelmente acontece no nosso coração, né? A gente precisa buscar isso e os sinais vão aparecendo, né? A gente ouviu ontem aquele relato sobre o avivamento no Canadá, né? Onde as pessoas que usavam droga iam às igrejas e deixavam as drogas lá. Os grandes avivamentos às vezes acontecem, né, com uma pessoa que começa a orar e aí o Espírito vai movendo, vai levando outras pessoas. Então é aquele prenúncio para o derramamento do Espírito, né? E Duncan Campbell disse em seu relato: o culto já havia terminado. A congregação, com pena de ir para casa, permanece em pé do lado de fora, em silêncio pleno de tensão. Um jovem levanta um clamor e a congregação, movida pelo poder de Deus, volta para dentro do templo. E ele acrescenta: uma coisa é gritar, uma coisa é cantar e falar de avivamento, e outra é um povo prostrado em terra, buscando estar devidamente relacionado com Deus. E quando isso acontecer, não demoraremos a ver o resultado em toda a nação. Ele relata que as pessoas estavam tão convencidas de sua própria miséria e incapacidade que fizeram então um pacto solene de que não iriam descansar nem cessar de orar enquanto Deus não se manifestasse em poder naquela ilha. 30 pessoas estavam naquela reunião de oração. Um jovem se levanta e ora: Senhor, tu fizeste uma promessa, vais cumpri-la? Nós cremos que és Deus fiel. Vai ser fiel ao teu pacto? Disseste que haveria de derramar água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Não sei como estão os demais na tua presença, mas eu conheço o meu coração. Eu sei onde estou e te digo agora que estou sedento, ó Senhor. Estou sedento pela tua manifestação. Senhor, antes de sentar-me, quero dizer que a tua honra está em jogo. Campbell descreve os momentos que se seguiram da seguinte forma: a casa tremeu como se estivesse sendo sacudida por um terremoto. Os pratos tiniram nas prateleiras e as pessoas começaram a dizer: é um terremoto. Campbell diz: a partir daí, irrompeu um grande avivamento. No seu relato ele ainda diz: o avivamento irrompeu não porque eu estava lá, mas porque Deus achou um jovem que pudesse confiar, um jovem que se atrevia a crer nas promessas de Deus. Durante 5 semanas, o poder de Deus foi derramado sobre aquela região. Eram 4 cultos todas as noites na igreja. Todos os frequentadores do bar da ilha se converteram. O bar teve que fechar as portas. Numa ocasião, quase 600 pessoas caminhavam para a igreja e foram tocadas de repente pelo poder do Espírito Santo. Se ajoelharam no meio da estrada e começaram a orar buscando o perdão de Deus. E foi assim quando os céus tocaram as Ilhas Hébricas na Escócia. A infância, adolescência, esse início da mocidade na religião católica. Meu pai é português e numa família de portugueses você pode até não ser torcedor do Vasco da Gama, mas tem que ser católico. E eles investiram, meus pais investiram nessa educação religiosa com afinco. Eu e minha irmã participamos de todo o processo de catequese, fiz primeira comunhão, a gente frequentava a missa com regularidade. Mas tragicamente, aquilo não se reproduzia na minha vida, no meu dia a dia prático. No conhecer um culto protestante, eu não tinha a menor ideia do que era isso, nunca tinha ouvido falar nisso, de crente, de protestante, nada. E aí, meus irmãos, ao entrar naquele culto, ao entrar naquela igreja, os louvores já estavam rolando e eu fui impactado pela presença real de Jesus Cristo. Ele me chamou pelo meu nome, ele sabia quem eu era. Não foi algo que eu li em livro, nem a Bíblia eu nunca tinha lido,
não foi algo que eu vi acontecer com a pessoa do lado, aconteceu comigo. O Cristo vivo, o Filho de Deus, estava ali presente naquele lugar simples, com pessoas simples, falando comigo. E aí, irmãos, eu fui tomado por um sentimento de alegria, de êxtase, de deslumbre, mas também por uma profunda convicção de pecado. Como que eu podia estar na presença de um Deus vivo? Ao mesmo tempo que eu estava cheio de alegria, eu também me sentia sujo, fedendo, diante de um Deus maravilhoso. Eu não sei se você já teve desprazer de sentir o odor fétido de um animal morto em estágio avançado de decomposição. Os cientistas afirmam que o pior cheiro que o ser humano consegue suportar é justamente essa mistura de cadaverina, bactérias, ácidos, gases, produzem um odor que em algumas pessoas pode causar taquicardia, enjoo, um mal-estar tremendo, profundo. Eu consigo entender aquilo que o profeta Isaías, Isaías foi citado a beça aqui ontem e hoje. Eu consigo entender aquilo que Isaías exclamou, surpreso, quando ele se percebeu na presença de Deus, que ele falou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Irmãos, eu tive esse entendimento: ai de mim, que sou homem não só de lábios, mas era um homem de mente e coração completamente impuros. E depois que você é tomado por essa convicção de pecados, você passa a enxergar a vida de uma outra maneira. Fez todo sentido para mim a reação de José do Egito ao ser confrontado com uma tentação. Não sei se você conhece a história de José do Egito lá em Gênesis, quando a esposa do seu patrão o tenta, o coloca num laço, numa arapuca de tentação, e uma pessoa convicta dos seus pecados e da santidade de Deus tem que reagir da forma como José reagiu. Como poderia eu cometer tal perversidade e pecar contra o meu Deus? Guarde isso. Antes de Deus agir de uma forma ainda mais intensa sobre a vida de um ser humano ou de um grupo de pessoas, a primeira coisa que acontece é convicção de pecados. Uma grande manifestação de convicção de pecados. Eu lembro aqui de um avivamento que aconteceu na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Nessa época, fevereiro de 1950, Russell Shedd, muito conhecido da gente aqui, Russell Shedd era aluno nessa universidade, ele dirigia uma reunião de oração regular nessa universidade, e ele conta que nessa data, em fevereiro de 1950, durante a reunião de oração que acontecia com frequência naquela universidade, um jovem se levantou no meio daquela reunião, começou a orar em voz alta e a confessar seus pecados em voz alta. A presença de Deus encheu aquele lugar, e outros jovens começaram, um após o outro, começaram a fazer orações em voz alta, a confessar seus pecados. O seu Shedd conta que essa reunião de oração durou 40 horas, ininterruptas. Jovens saíam, iam, voltavam, se revezavam, 40 horas diante de Deus. E qual foi o resultado daquele mover? O que de prático aconteceu daquele mover que Deus agiu ali naquela universidade? Mais de 400 jovens abraçaram o chamado missionário. Mais de 400 jovens deixaram suas vidas, suas casas na sua terra natal para pregar o evangelho em outras nações, em outras cidades. De tudo que a Bíblia Sagrada chama de queda, de pecado. Por isso nós estamos reunidos aqui nesses dias, irmãos. Esse é o objetivo principal dessa conferência. É que eu e você, que a gente reconheça que a vida só tem sentido se for vivida com Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo, eternamente. Amém. Amém. Do chat de casa, agora a gente vai ter um painel super especial. Eu queria chamar aqui o pastorzão Henrique, Filipão, nosso seminarista, Marquito Lopes, nosso convidado aí, muito especial também. Isso aí, Marquito. E o Clóvis, nosso seminarista aí. Isso aí, queridos. E aí? Pô, já falei pra caramba, mas então... Caramba, já pega a onda aí. A gente tá falando do que
momento aqui de derramar de espírito. Gente, Que livros vocês indicam? então, sobre esse assunto? Felipe falou que ia perguntar, né, que livros a gente indica. Então eu queria dizer para vocês assim, ó, alguns clássicos dentro da teologia reformada são: Marquinhos, você fica à vontade, tá, de comentar. Clovinho, pelo amor de Deus, Felipe, Avivamento, de Martin Lloyd Jones. Isso aqui é uma capa antiga desse livro, ele é bem antigo. Avivamento de Martin Lloyd Jones, super... Eu separo com cá. Não. Deixa eu separar. Ó, Avivamento para a Igreja, do Franklin Ferreira, super recomendado. Avivamento e Renovação, do pastor Russell Shedd. Aqui. Então esses três aqui são clássicos do avivamento da teologia reformada. Tem outros três que eu queria indicar para vocês, que são... Faz aqui, Marquinhos. Você quer ver o meu aqui? Tá. Que são 3 livros de teólogos arminianos. Arminiano, gente, não é herege nem descrente, tá certo? É uma outra linha teológica. E em vários assuntos é importante, não, a igreja precisa entender. Eu não costumo falar sobre isso aqui. Por que você está rindo? Fala aí. Então, olha só. Eu ia roubar justo o arminiano. Pois é, a gente está arminiano. Então, por que tarda o pleno avivamento? Leonard Ravenhill, ele é um pastor que abraça a teologia arminiana, mas é um clássico que todo cristão que busca efetivamente o avivamento precisa ler. Você precisa ler esse livro aqui. Existem alguns tópicos do arminiano que são opostos à teologia reformada, mas existe muita área em comum, inclusive que eles são bem melhores do que nós reformados. Então essa área aqui, esse assunto aqui, eu recomendo que vocês vejam esse livro. O outro é Uma Vida Cheia do Espírito, do Charles Finney, outro arminiano, mas esse livro daqui igualmente é imperdível. Queria recomendar, assim, com muito carinho, Ernesto Nini, pastor brasileiro. Os seus livros transpiram uma graça, uma unção muito especial. Então, O Caminho para o Avivamento, de Ernesto Nini. Olha, qualquer livro de Ernesto Nini que você acha, pode comprar, que você vai ser muito abençoado. Uma espécie de heróis da fé, mas como o pastor Ernesto Nini é brasileiro, ele dá esse enfoque, essa visão dentro da cultura brasileira, imperdível. A História dos Avivamentos. Esse livrinho aqui eu não sei nem se você vai conseguir achar, por isso só tem uma cópia. Depois eu posso até deixar na secretaria para tirar para quem tiver interesse. Aqui tem algumas dezenas de avivamentos. Alguns textos que foram lidos aqui nesses pequenos vídeos de avivamento foram tirados desse livro. Alguns textos foram tirados daqui. História dos Avivamentos, de William Allen. E esses dois aqui a gente já falou a beça para vocês. Atrevi-me a chamar de pai, a história da conversão de uma muçulmana aqui, como que Deus falou ao seu coração num país islâmico, sozinho, diretamente ao seu coração. E Rhys Hollis, o intercessor, que é a história também do avivamento do país de Gales. Gente, são livros assim incríveis, e se você quiser se aprofundar nesse assunto de avivamento, Espírito Santo, mover do Espírito, esses livros são imperdíveis, vão encher o seu coração. Na nossa vida a gente não quer, geralmente, né? Claro. Se você quiser saber da minha vida, você pergunta pra minha esposa ali. Mas alguma experiência, assim, eu lembro que vou tentar contar uma minha então, para ver se vocês vão pensando na de vocês, né? E tomando coragem. Eu lembro que um pouco antes da gente ter nossos filhos, né? A gente viveu uma experiência bastante interessante, assim, de busca a Deus, assim. Então, a gente, quando tinha um feriado, a gente reservava um feriado, cara, pra gente ficar orando o dia todo lá em casa, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, assim. Coisa que a gente nunca tinha feito na vida, assim. A gente sabe que isso, certamente deve ter brotado de Deus, né? Isso não brota de outro lugar, né? E a gente esperava chegar no Réveillon, essas datas assim, pra gente ficar trancado lá em casa, eu e ela, a gente ficava orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Aí depois vieram nossos filhos e a gente foi literalmente arrebatado, assim, né?
Vocês já viveram essas experiências assim, de sentir que o coração está ardendo pela palavra, pela oração? Eu queria dizer duas coisas. Eu só quero complementar esse negócio dos livros, porque às vezes a gente que é pastor fica indicando os livros que a gente tem, mas uma coisa que eu falo para o pessoal da igreja é o seguinte: com o Google, você digitou no Google, não sem piratear o livro, igual o Rick fez com isso daqui. Mas se você colocar no Google História dos Avivamentos, o Marcão estava citando o avivamento lá nos Estados Unidos em 1950, lá na universidade. Se você colocar no Google História dos Avivamentos, você vai ler um monte de histórias que inspiram demais, aquelas histórias que fazem a gente ganhar o dia. Porque às vezes a gente fica assim, mas eu não vou conseguir adquirir todos esses livros, alguns nem tem mais. Com o Google, se a gente souber fazer um uso adequado na internet, a internet vai nos abençoar muito. Agora, quando você estava falando, eu me lembrei de duas histórias. Acho que todos nós pastores tivemos algum momento na vida em que a gente pensou assim: quer saber? Parei, eu vou desistir. Aquela sensação de que eu estou pregando e nada está acontecendo. Eu tive isso duas vezes muito fortes na minha vida. Uma há mais ou menos 4 anos. Eu fui dormir muito mal e pensando seriamente em dizer: olha, parei, vou fazer outra coisa da minha vida. E eu dormi muito mal por causa disso. E eu acordei 2 horas da manhã, mais ou menos, eu acordei. E quando eu acordo, eu fico na cama. A Débora sempre diz: você acorda, não fica na cama, vai levantar, faz alguma coisa para voltar ao sono. E eu pensei: tá bom, dessa vez eu vou. Eu peguei o meu celular e eu vi que tinha uma mensagem de uma irmã da igreja. O nome dela é Yara. Hoje ela mora na Inglaterra. Eu não faço isso porque eu penso: se eu pegar o celular, aí que eu não durmo mesmo. Mas eu peguei e tinha uma mensagem da Yara. E ela escreveu assim: pastor, me desculpe, mas eu estava orando nesse exato momento e Deus tocou meu coração para mandar uma mensagem para você. Me desculpa se eu estou me intrometendo, eu estou sendo inoportuna, mas a única coisa que eu queria dizer para você, que Deus pediu para dizer para você, é que você não desista. Mas ainda hoje, mesmo depois de ter contado essa história algumas vezes, eu tenho muita dificuldade de contar isso sem ficar um bebê chorão. Isso aconteceu há 3 anos. A última vez que isso aconteceu faz 2 semanas. É a primeira vez que eu falo sobre isso. A única pessoa além de vocês que sabe dessa história que eu estou contando é a minha esposa. Isso aconteceu há 2 semanas. Há 2 semanas eu teve um acontecimento que tinha a ver com família, inclusive. E eu pensei: não dá. Eu lembro que eu mandei uma mensagem respondendo nesse acontecimento às 14h22, às 14h13 eu mandei uma mensagem que tinha a ver com isso. E às 14h14 eu recebi uma mensagem de uma irmã lá da igreja, Cibele, lá da nossa igreja, ela dizendo assim: pastor, eu estou orando pela sua vida. Eu queria dizer que a sua vida é muito preciosa para nós e eu gostaria que você continuasse. Plantam a igreja, e aí o cara marca um evento na igreja, e aí chama vários cantores famosos, pastores famosos, e aí a igreja naquele momentinho ali, ela fica cheia de gente, e aí o cara vai e posta e fala assim: pô, isso é avivamento, né? As pessoas às vezes confundem avivamento com muita gente no lugar. Até que ponto vocês entendem que esse assunto se tornou um clichê de fato no meio das igrejas? Até se a gente olhar para nós e fizer de repente uma crítica aqui no nosso meio, e até que ponto de fato, a gente como igreja precisa continuar desejando e pensando nisso, mas pensando da forma certa em avivamento? Bom, na história não tem nenhum avivamento que veio por causa de um evento sobre avivamento. Exatamente. Você não tem esse precedente na história, isso nunca aconteceu. Pode ser que aconteça? Pode, mas nunca aconteceu. Agora o Marcão falou algo que é padrão em todos os avivamentos da história. As pessoas começaram a olhar para si mesmas, começaram a se olhar no espelho e disseram: desgraçado o homem que eu sou, de convicção de pecado.
Então, para mim, assim, quando eu vejo muita gente dizendo eu não presto juntas, eu acho que a gente pode ter um pouco de esperança. Mas evento é legal, eu gosto de evento. Eu não faço isso como crítica a evento. Eu cansei de acampamento, evento, é gostoso. Mas ele serve muito assim como um networking, a gente se animando. Mas avivamento mesmo, avivamento começa do lado da cama da gente quando a gente chora à noite. Ninguém visitava, como aliás aconteceu ontem, né? Num determinado momento eu pensei assim, gente, tá, lá no início, né? Sempre tem gente visitando, sempre tem gente. Se a gente fizer um culto evangelístico, se a gente fizer um evento evangelístico aqui, imagina a gente colocar cartaz pela região oceânica, se a gente fizer folheto, distribuir convite, meu Deus, a igreja vai bombar. Eu passei aquele domingo do culto de evangelismo preparando uma palavra assim, evangelística, inclusive no final com um apelo, como o Finney introduziu a prática aqui no meu evangelho. E aí o que aconteceu? Aquele foi um dos raríssimos cultos em que nós não tivemos um único visitante. Então naquele momento Deus me disse que não seria essa maneira como a igreja oceânica cresceria. A gente teve casos aqui bem próximos de nós, que nós vimos igrejas começando com fortíssima propaganda, por exemplo, rádios evangélicas, com listas de cantores conhecidos, pregadores conhecidos, culminando com um grande movimento, fazendo pessoas de outras igrejas em dezenas de ônibus lotados para fazer um grande movimento. A estrada parou no dia da inauguração desse lugar. E não é que vocês estão pensando, não é não. Aí depois o que aconteceu? O pastor foi muito infeliz no dia. Ele usou a seguinte expressão, ele disse: nós chegamos para fechar todas as igrejas da região. Induzido. Acho que boa parte das pessoas que procuram isso, elas estão sedentas em busca de alguma coisa genuína, real, verdadeira, mas esses movimentos, eles não se sustentam em si. Então a gente vê movimentos, como você falou, Felipe, assim, bem grandes, que mobilizam multidões, mas por que a gente pode, infelizmente, atestar que esses movimentos não são um avivamento verdadeiro? A gente atesta pelo seguinte: a vida das pessoas não muda, a vida da sociedade não muda, a cidade continua violenta, as pessoas continuam se prostituindo, continuam atitudes da pior maneira que a gente pode imaginar. Quando o verdadeiro avivamento irrompe, a cidade muda. A gente chegou a passar por um movimento assim, de um verdadeiro avivamento, ali na década de 60, em Niterói, que foi 60 e 70, quando Deus levantou o pastor Antônio Elias, que plantou a Igreja Betânia, que depois plantou diversas congregações. Deus levantou a comunidade S8, que tirou um número incontável de jovens das drogas. E Deus levantou várias outras comunidades e igrejas que fizeram uma diferença gigantesca na cidade. Querer fazer algo unilateral da sua parte dentro da nossa capacidade humana. Quando Deus começa a operar, assim, quando nós começamos a sentir esse tipo de desejo, de vontade, é porque o Senhor já está operando entre nós. Ele quer fazer. Ele deseja fazer. Irmãos, eu não tenho dúvida, Ele vai fazer. E está perto esse tempo, mais do que podemos imaginar. Amém. Marquito, obrigadão pela sua participação. A galera que já é de casa não precisa nem agradecer. É isso, gente. Deus continue abençoando a gente. Deus abençoe.